e dar continuidade à nossa lição, que é o ministério de pastor. A gente vai dar essa continuidade e hoje o tópico é a característica do verdadeiro pastor. Amém? Mas antes de mais nada, vamos orar para que Deus possa nos orientar no meio dessa aula, no meio do caminho, e a gente possa continuar aprendendo sobre esse ministério, sobre essa lição. Oremos. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, quero te apresentar a lição. Peço-lhe que o Senhor me use para ser o seu instrumento nessa manhã, que as pessoas venham aprender e eu também, principalmente eu, venha aprender cada vez mais sobre ti e aquilo que o Senhor deseja que a gente venha fazer. Toma essa lição, essa aula em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Vamos lá. O tópico 2 que fala a característica do verdadeiro pastor. 1.1. Um caráter íntegro. Entre outras coisas, o exercício pastoral envolve aptidão para ensinar, aconselhar e comunicar-se de forma clara com a igreja local. Porém, essas características não são validadas se o caráter do pastor não for íntegro. Uma das piores queixas que se pode ouvir acerca de um ministro é que sua palavra pastoral não se conduna com a sua vida. Como pode o líder falar sobre honestidade e ser desonesto, de simplicidade e mostrar-se esbanjador, de humildade e comportar-se soberbo? A melhor palavra pastoral é a vida do pastor, em sintonia com a mensagem do Evangelho que ele proclama. Eu sempre, quando eu vejo isso aqui, eu gosto de citar muito o profeta Eliseu. Por quê? Eu acho que todo pastor deveria ler essa passagem onde Eliseu está indo para o monte e aquela mulher olha e fala para o seu marido: ali vai um homem de Deus. Façamos aqui um quartinho para quando ele for para o monte, ele possa descansar. Quando ele voltar, ele possa descansar aqui. E aquele homem constrói aquele quarto para aquele profeta. Então, o que eu vejo aqui? Não foi só aquela mulher que avistou que ele era um homem de Deus. O marido dela também olhou e falou: sim, ele é um verdadeiro homem de Deus. Farei aqui para esse profeta um lugar, um canto, para que ele possa descansar. Então é isso que nós, pastores, devemos ser. Como eu estava conversando com um amigo outro dia, nós não devemos dar exemplo, nós devemos ser exemplo. Foi o que esse meu amigo falou. Por quê? A gente estava conversando, uma pessoa parou em frente à garagem e subiu para almoçar. Olha o mau exemplo que aquela pessoa estava dando. Aí eu até comentei, aquela pessoa, não sei se aquela pessoa era cristã ou não, eu falei para ele: eu fico chateado quando isso acontece. E principalmente se for alguém que for da igreja. Por quê? Porque nós temos que dar exemplo. Aí ele falou assim: Roberto, não é nem dar o exemplo, a gente tem que ser o próprio exemplo. E realmente nós devemos ser o próprio exemplo, que as pessoas olhem e falem: ali vai um homem ou uma mulher de Deus. Sim, nós temos que ser esse exemplo. Nós temos que mostrar e viver aquilo que nós pregamos. Se você ainda não consegue viver aquilo que você prega, lute para você chegar a isso, para poder pregar e não pregar com heresia e com falsidade, mas pregar aquilo que você vive. Ponto 2. Exemplo para os fiéis e os infiéis. O texto bíblico de 1 Timóteo 3:2 a 3 afirma que o bispo não deve ser dado ao vinho, espancador, cobiçoso, de torpe ganância, contencioso ou avarento. A recomendação é que o obreiro seja moderado. A igreja, o corpo de Cristo, precisa contemplar em seu líder sinais claros do futuro do Espírito, tais como autocontrole, mansidão, bondade e amor. Estas características denotam idoneidade moral e maturidade espiritual. A mesma postura moral que o pastor atesta aos fiéis
deve ser demonstrada igualmente aos infiéis. Gente, é um erro que muitas das vezes ocorre. As pessoas dentro da casa de Deus, ela é uma coisa. Fora da igreja, ela é outra. Então, para dentro da igreja, ela é um bom exemplo. Mas para aqueles que estão fora, ela é um mau exemplo. Nós não podemos agir dessa forma. Nós temos que agir de bom exemplo. Temos que ser uma pessoa verdadeira. Não tem como a gente sair de dentro da igreja e colocar uma máscara aqui fora. E daqui de fora, entrar na igreja, trocar a máscara. Não é assim, dessa forma. A vida com Deus não é usando máscara. Não é um baile de carnaval, um baile à fantasia, que cada baile você vai com uma máscara diferente. Não, não é isso. Você tem que dar o exemplo para as pessoas que estão à sua volta, tanto os fiéis como os infiéis, tanto aqueles que estão dentro da igreja como aqueles que estão fora, para te olharem e falar assim, não, aquele lá é um pastor verdadeiro. Aquele lá é um homem de Deus verdadeiro. Por quê? Porque o que ele é aqui fora, ele é lá dentro. O que ele é lá dentro, ele é aqui fora. Eu não estou falando para você ser uma pessoa ruim dentro da igreja e aqui fora continuar sendo ruim. Não. Ou ser você ser uma pessoa de um jeito e do outro de outro jeito. Não é isso. Porque você tem que mudar. Tem que ter mudança. A própria palavra de Deus vai falar. Se você mentia, não mente mais. Se você roubava, não rouba mais. Então, se você era uma pessoa má, você seja uma pessoa boa. Mas não queira ganhar status, curtidas, sendo diferente. Não, ali dentro da igreja eu tenho que ser santo. Aqui fora eu posso ser o que eu quiser. Não. Você tem que dar exemplo tanto para os fiéis da igreja, tanto para aqueles que não são da igreja. Amém? Ponto 3. Exemplo para a família. Não podemos esquecer que antes de ser exemplo para a igreja local e com os de fora, o ministro do evangelho, em primeiro lugar, deve ser o exemplo para a sua própria família, sua primeira comunidade e igreja. Governar a própria casa com modéstia e equilíbrio, criando seus filhos com respeito. É o testemunho que toda a família cristã deseja experimentar na convivência sadia com o pastor que é esposo, pai e avô. Portanto, todo obreiro deve cuidar bem de seu lar, pois sem o devido respaldo, o seu ministério jamais terá credibilidade. Você tem que cuidar bem da sua casa, da sua família. O que é cuidar bem? É tratar, aconselhar, a mostrar o caminho do Senhor. Ah, pastor, então aquele pastor, o filho dele não é da igreja, então ele não é um bom pastor. Não, não é isso. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que você tem que ser um bom pai, um bom pastor, um bom avô, um bom conselheiro com a sua família. Mas é aquilo. Nem todo pastor tem seu filho, às vezes sua esposa na igreja. Por quê? Porque eles não quiseram dar ouvido à voz do Senhor que vem através daquele homem. Não é isso. Ah, porque então se os filhos da família dele não estão na igreja, ele não é um bom pastor. Não, não é. Porque a gente só pode tratar quem quer ser tratado. Então, que a gente venha dar o exemplo primeiro dentro de casa, que as pessoas venham olhar o seu filho, mesmo que não esteja na presença do Senhor, ele, quando algo acontecer, ele vai lembrar de você. É aquilo, opa, meu pai me ensinou isso, meu pai falou que isso é errado. É o respeito que não acaba, mesmo estando longe de você. É isso que tem que acontecer. O pai e o pastor tem que ser pai e pastor dentro de casa. Dando o exemplo, sendo exemplo. Opa, meu pai jamais faria isso. Por que eu vou fazer? Amém? Então isso é ser um pastor dentro de casa. Quero aqui agradecer a todos que assistiram essa aula e pedir que obrigado e que vocês curtam, se inscrevam, compartilhem com quem você acha que precisa ouvir a voz de Deus e oremos. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por tudo, que o Senhor continue conosco.
Toma a nossa vida em Tuas mãos e nos dê um ótimo dia, que a gente venha meditar na Tua palavra no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Muito obrigado por tudo. Obrigado por cada um que assistiu essa aula, cada um que ainda vai assistir nas redes sociais. Em nome de Jesus, um dia abençoado para todos.